Salve, salve pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece, eu me chamo David, tenho 17 anos de idade e faço parte da equipe da Investins. E nesse vídeo aqui, a gente vai para o segundo episódio do nosso novo quadro do canal Conheça a História. Hoje falaremos sobre a história de Flávio Augusto da Silva, que saiu da periferia do Rio de Janeiro e chegou à casa dos bilhões de reais. Para você que não está ligado ou não assistiu o primeiro episódio desse quadro aqui no nosso canal, vou deixar o card aqui para vocês, onde a gente abordou a história do Edu Lira. Esse quadro tem o intuito de mostrar para você jovem ou até mesmo para você adulto, pessoas, investidores, empresários, artistas brasileiros que saíram de baixo e de alguma maneira chegaram lá em cima, como forma de inspirar e de motivar vocês a também seguirem esses passos e alcançarem o que vocês sonham. Hoje, pessoal, a gente vai falar sobre o Flávio Augusto da Silva. Renan, já ouviu falar sobre o Flávio Augusto? Eu já. Quem te falou sobre o Flávio Augusto? Ah, você. Eu, exatamente. Por que eu falei? Porque eu sou um grande admirador do trabalho do Flávio Augusto. Assim como eu sou um grande admirador do trabalho do Edu Lira, que a gente abordou aqui no primeiro vídeo, no primeiro episódio desse quadro, eu também admiro muito o Flávio Augusto. E quem é o Flávio Augusto? Essas primeiras partes eu preciso ver aqui, pessoal. O Flávio Augusto, ele basicamente passou a sua infância inteira e adolescência com sua família lá no subúrbio do Rio de Janeiro, no bairro do Jabur. Não sei se é assim que fala, será que é assim? Eu não sei. Jabur, acho que é assim que fala. E ele vem de uma família basicamente de classe média baixa, beleza, pessoal? E ele teve essa realidade, beleza? A realidade de pegar ônibus, passar 3 horas no ônibus até o trabalho. Teve essa realidade há um tempão atrás. Quem são os pais do Flávio Augusto? Os pais do Flávio Augusto é o João Batista da Silva e a Ellen Santana. Ele é casado com a Luciana Diniz e pai de 3 crianças. Se eu não me engano, ele só tem filhos homens, beleza? Ele não tem nenhuma filha. Vamos falar um pouco mais sobre a história do Flávio Augusto agora. O Flávio Augusto, no início da sua trajetória, quando ele estudava ali no prezinho, com uns 3 anos de idade, 4, 5 anos de idade, ele acabou sendo expulso da escola onde ele estudava. Vamos entender isso aqui. Ele não era uma pessoa tão disciplinada, ele não gostava tanto de seguir regras. E aí aconteceu alguma coisa lá que eu não me recordo o que era, e ele acabou tacando uma cadeira na professora dele. Então, isso aqui é uma história não tão interessante de você aprender, né? Pô, não siga os passos do Flávio Augusto nesse quesito. Mas ele acabou realizando esse ato. Ele foi expulso ali desde criança da sua escola. Isso é um fato do Flávio Augusto que eu me recordo agora. Eu lembro, cara, quando eu fazia um curso profissionalizante, acho que faz uns 4 anos atrás, aproximadamente, eu ia pro meu curso, o Renan até estudava comigo nessa época já, eu ia pro meu curso e eu ficava ouvindo o Jovem Nerd, que é um podcast que existe, acho que existe até hoje. E lá no Jovem Nerd tem um quadro lá só de empreendedores. E o Flávio Augusto tem vários episódios. E eu ficava ouvindo a história do Flávio Augusto. Eu nem sabia quem era Flávio Augusto na época. Mas eu ficava ouvindo. E ele contou essa história um dia. E eu nunca esqueci dessa história mais. Que ele tacou a cadeira na professora. Não lembro o que aconteceu. Mas com certeza ela deve ter se machucado. E ele foi convidado a se retirar da escola na época. Então aqui já começa a jornada de empreendedor do Flávio Augusto. Então, basicamente esse foi o primeiro passo, pessoal. E aí depois, o que aconteceu? Com a minha idade mais ou menos ali, 15, 16 anos, ele começou a estudar para passar no colégio naval, né, ali do exército. E aí eu lembro que ele estudou o primeiro ano, a mãe dele tinha 2 empregos, tinha 2 salários. E um salário desse, ela utilizava só para pagar o curso para ele estudar, para eventualmente passar lá na escola naval. Ele estudou o primeiro ano. Dessa forma, ele não passou. Aí ele continuou, ele foi pro 2º ano, continuou estudando e tal, também não passou na escola naval. E no 3º ano, ele estudou mais ainda e conseguiu passar. Ele demorou 3 anos para conseguir o acesso à escola naval. E no primeiro dia, lá no exército, quando ele deitou na cama, ele sentiu que aquilo ali não era para ele. Então, de prodígio, de sucesso da família, ele foi pro cara que não dava valor para nada. Essa é um pouco da história do Flávio Augusto ali na adolescência, perto da fase adulta. E aí ele volta para casa dele, meio assim, né, sem esperança, né, não é mais o orgulho da família. E ele conhece o processo de vendas. Se eu não me engano, ele ia começar a fazer a faculdade. Ele conheceu a Luciana, que na época tinha 14, 15 anos. E ele falou, pô, eu quero sair com a Luciana, me apaixonei aqui pela Luciana,
mas eu não tenho dinheiro, eu preciso de dinheiro. Ele foi arranjar dinheiro de alguma forma. E ele começou a vender relógios, né? E ele ia começar a faculdade, acho que no final do ano. Ele começou a vender relógios no começo do ano. E ele ficou bom nesse negócio de vender, de vendas. Tanto é que ele é isso até hoje, né? Ele se considera um vendedor, além de empresário, de empreendedor. E ele descobriu que o que ele ia ganhar depois de fazer a faculdade, depois de 5, 3 anos, ele já poderia ganhar ali com venda. E aí ele larga, ele desiste da ideia da faculdade, ele nem começa a faculdade e ele se aprofunda em vendas. Aí ele vendeu relógios, depois ele começou a vender curso de inglês numa determinada escola do período lá. Acho que isso aqui era em 93, se eu não me engano. Eu posso estar enganado sobre as datas, mas era mais ou menos em 93. E aí, pessoal, ele começou a vender. E era interessante porque ele vendia cursos de inglês dessa escola que ele trabalhava na época, só que ele não sabia falar inglês. Então, é uma certa o quê, Renan? Não sei qual é a palavra. É uma certa incoerência, talvez? Não sei, enfim. Mas eu conheço um amigo empresário que ele tem uma barbearia, mas ele não sabe cortar cabelo. Então, isso pode ser mais comum do que parece. O fato é, ele começou a vender curso de inglês. E aí, por volta de 1995, ele fundou uma escola de inglês chamada WhatsApp. A WhatsApp, ela existe até hoje. Ele aprendeu sobre vendas, ele vendeu relógio, depois ele começou a vender curso de inglês. E em 95, ele funda a escola dele. E eu lembro também, ouvindo o podcast do Jovem Nerd, que ele menciona, cara, ó, eu tinha que vender, sei lá, umas 400 matrículas por mês para eu continuar vivo. E eu já sabia os processos de venda, devido à minha experiência passada nessa minha outra empresa que eu trabalhava e vendia curso de inglês. Então, eu, cara, vendi muito. Eu fiquei muito bom em vendas, em processos de vendas. E a empresa dele foi crescendo. Tanto é que ele começou em 95 a WhatsApp com 20 mil reais do cheque especial. Não só ele e a Luciana, aquela mesma garota de 14, 15 anos que ele havia casado. E que ele começou a vender por conta de querer sair com ela. E aí, pessoal, para vocês terem ideia, em 2013, a WhatsApp, essa empresa que ele fundou junto com a Luciana com 20 mil reais no cheque especial. E para você que não conhece, o cheque especial é a forma de você pegar crédito que você vai pagar mais juros no Brasil. É tipo 300% ao ano, é bizarro. Se você se enrolar aqui, você pode se complicar muito no futuro. Em 2013, ele vendeu a WhatsApp por exatamente 877 milhões de reais para o Grupo Abril Educação. O que ele fundou em 95, ele vendeu em 2013 por mais de 800 milhões de reais. Olha que bizarro. E como a história não poderia ficar ainda melhor, ele recomprou a mesma empresa dele, a WhatsApp, em 2015 por 300 milhões de reais. Olha que doideira. Ele vendeu em 2013 por 800 milhões. Em 2015, 2 anos depois, ele recomprou a mesma empresa muito mais barato. Ele vendeu por 800 e comprou por 300. Ele fez um trade de 500 milhões de reais. E aí talvez você esteja se perguntando, pô, mas como é que ele fez isso aí? Cara, na época, o responsável pelo Abril Educação, né, pelo grupo que comprou a WhatsApp, ele acabou falecendo, aí os filhos não quiseram herdar tanto, aí eles venderam para um fundo, aí surgiu a oportunidade de Flávio Augusto recomprar a WhatsApp, ele foi lá e falou, pô, eu fundei isso aqui, eu sei as metodologias, só eu posso comprar esse negócio, vou comprar muito mais barato do que eu vendi, vou recomprar assim, ele recomprou. E além disso, ele não tem só o WhatsApp, né? Ele fundou depois o meusucesso.com, ele fundou o Geração de Valor. O Geração de Valor é o perfil oficial dele no Instagram e no YouTube, onde ele ensina de forma gratuita, todos os dias, ensinamentos que ele vem aprendendo na jornada, sobre negócios, sobre dinheiro, sobre liderança e afins. Ele fundou o meusucesso.com, ele fundou o Geração de Valor e ele fundou também, ou melhor, ele comprou em 2013, antes dele recomprar o WhatsApp, em 2013, quando ele vendeu o WhatsApp, ele comprou um time de futebol nos Estados Unidos, chamado Orlando City. O Renan vai colocar a foto desse time para vocês, com certeza vocês já viram esse time. É aquele roxinho, sabe, do uniforme roxo. E aí, para vocês terem uma ideia, ele comprou esse time nos Estados Unidos devido a acompanhar o filho dele, um dos filhos dele, todas as vezes, quando o filho dele ia jogar, ó.
Ele tem um filho lá que gosta de futebol, que sempre jogou futebol, e ele rodou os Estados Unidos com o filho dele. E ele percebeu que o futebol era um esporte, assim, não tão falado na mídia, como, sei lá, o basquete ou o beisebol, mas era um futebol que as pessoas elas gostavam muito nos Estados Unidos. E ele comprou uma pesquisa de mercado. E ele ficou, tipo, encantado com aquele resultado, porque ele descobriu que estava crescendo muito. Nos Estados Unidos, pessoal, o ensino superior é muito caro. Então, uma forma de você conseguir bolsa e benefícios e descontos é você colocar o seu filho em esportes, em academias, é assim que fala, Renan? Não sei. Em academias esportivas das faculdades. E aí eles ganham desconto, ganham bolsa, enfim. E aí ele viu essa oportunidade. Então, em 2013, depois de vender a WhatsApp, ele compra o Orlando City, aí ele constrói um estádio, ele contrata o Kaká, depois ele contrata a Marta. Ele faz uma revolução total nisso aqui. E aí, para vocês terem ideia, recentemente, ele vendeu o Orlando City por 400 milhões de dólares. Se vocês converterem isso aí, vai dar aproximadamente 2 bilhões de reais. 400 milhões de dólares aproximadamente. Ele vendeu recentemente. Eu acho que foi em 2022. Eu acho que ainda foi esse ano, 2022. Enfim, atualmente ele continua gerenciando esses negócios, principalmente a WhatsApp, que agora está virando uma hold de educação, né? Ele está comprando vários grupos de educação para dentro, como a Escola Conquer. Ele continua dando conteúdo gratuito no Geração de Valor. Agora ele lançou um novo quadro no canal dele, que ele faz uma roda de conversa com amigos empresários e tem um tema específico, como oratória, liderança, franquias. Eu acho que é bem interessante. Eu vou colocar o card aqui para vocês também. Eu acho que é super válido vocês assistirem caso for do interesse de vocês. Enfim, pessoal, e o mais bizarro disso tudo é que ele saiu lá de baixo, ele saiu da periferia do Rio de Janeiro e ele aprendeu tudo isso no processo e hoje, se ele não for o maior empresário do Brasil, ele é uma das maiores referências nesse campo de negócios e de empreendedorismo. Pessoal, esse era o vídeo. Não se esqueça de comentar aqui embaixo, deixar o seu like nesse vídeo caso você tenha gostado dessas informações, caso você não conhecia o Flávio Augusto ainda. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal também, compartilhar esse conteúdo com uma amiga ou um amigo e fazer do mundo um lugar melhor. Da periferia para o mundo, Flávio Augusto da Silva.